Olá pessoal, tudo tranquilo? Sou o professor Adjânio, tá? Estamos adentrando no nosso segundo bimestre e essa será a primeira aula da disciplina de Ética e Gestão da Segurança da Informação, tá? Nós trataremos hoje sobre segurança física, ok? A segurança da informação, ela pode ser desmembrada em duas áreas, tá? A segurança física e a segurança lógica. E segurança física é o nosso tema de hoje, tá certo? Então, a segurança física, pessoal, ela abrange todo o ambiente onde todos os sistemas de informação estão instalados. Esses sistemas de informações são os equipamentos, são os softwares, tá? São todos os procedimentos ali que lidam com as informações, ok? E esses ambientes eles devem estar protegidos de forma física para evitar que pessoas mal intencionadas ou até catástrofes venham ali impactar nos negócios da organização ou danificar equipamentos, né, e possibilitar que informações sejam perdidas. Tá? A segurança da informação ela inclui o prédio, tá? E basicamente todos os ambientes do prédio que oferecem ali suporte à informação. Então é necessário proteger as portas de acesso, as trancas, os pisos, tá? As salas, os próprios equipamentos, ok? O sistema de cabeamento, enfim, todos os dispositivos e procedimentos que lidam com a informação devem ser protegidos fisicamente, tá? Incorpora as áreas da engenharia civil e engenharia elétrica. Então, quando se tem um projeto de um prédio, deve-se levar em consideração nesse projeto, tá, a futura instalação elétrica, bem como futura instalação aí de equipamentos de comunicação, equipamentos de rede, equipamentos telefônicos e etc. Tá? A segurança física ela aborda 7 aspectos, ok? Segurança externa e de entrada, a segurança da sala de equipamentos, segurança dos equipamentos, redundância, segurança no fornecimento de eletricidade, salvaguarda, que é o nosso backup, e aborda aí por último descarte da informação. Tá? Existem normas também que regulamentam, né, e orientam como a segurança física deve ser implantada. Tá? Nós temos aí no Brasil a NBR ISO 17699 e ela divide a segurança da informação, no caso a segurança física, né, em duas áreas. Tá? A área da segurança, onde se tem um perímetro da segurança física, os controles de entrada física, segurança em escritórios, salas e instalações de processamento. Tá? Trabalho em áreas da segurança, isolamento das áreas de expedição de carga e também segurança de equipamentos, instalação e proteção de equipamentos, fornecimento de energia, segurança do cabeamento, manutenção de equipamentos, tá? Segurança de equipamentos fora da instalação, das instalações, reutilização segura de equipamentos. Tá? Nós temos aí também um item que trata sobre os controles gerais, a implementação da própria política, tá? Política de mesa limpa e tela e remoção de prioridade. Ok? São normas aí que é uma norma aí da ISO, tá? International Standard Organization, tá? Juntamente com a International Electronic Commission, né, que define aí como que se deve tratar a segurança física em um ambiente de comunicação, ok? Então vamos começar, tá? Inicialmente a segurança externa e de entrada. Consiste na proteção da instalação dos equipamentos que estão localizados contra a entrada de pessoas não autorizadas, ok? Nem todos os atacantes, nem todos os hackers, eles atacam via rede. Eles podem, por exemplo, obter acesso fisicamente a um equipamento e, através daquele acesso físico àquele equipamento, roubar as informações, danificar o equipamento, coletar ali informações confidenciais e secretas e levar ali um grande prejuízo financeiro para a organização. Tá? Então, deve se proteger também fisicamente, tá?
todas as instalações e ambientes que possuem informações, ok? A segurança externa de entrada ela também atua na prevenção de catástrofes, como enchentes, raios, incêndios, tá? Por exemplo, a existência de salas de comunicação em locais baixos, como por exemplo o térreo do prédio, tá? É propício ali a ocorrência de enchentes e as enchentes podem, claro, danificar os equipamentos. Então, é necessário ali que a sala de equipamentos esteja localizada em locais mais altos, né? Deve-se também instalar para-raios, tá? Sistema de prevenção e contenção ou correção de incêndios, ok? Então vamos lá. Mecanismo de controle de acesso físico nas entradas e saídas, certo? Nós podemos citar travas, né? Alarmes, grades, sistemas de vigilância, né? Pode ser, por exemplo, vigilância humana, ok? E o controle de acesso ele pode ser interligado a vários outros sistemas, como o sistema de alarme, circuito fechado de televisão, tá? Cartão de identificação, os ID, né, que são os Identification Cards, tá? E sistemas biométricos de identificação através do reconhecimento das mãos, né? Biometria por impressão digital, face ou íris, tá? Essas mídias, certo? Integradas aos sistemas de prevenção da segurança externa e de entrada, elas devem armazenar as informações coletadas, tá? Pouco adianta ter um sistema de vigilância por câmeras se aquelas imagens não estarão salvas para análise posterior, tá? Então, essas mídias elas devem salvar as informações. Segurança da sala de equipamentos, certo? O local físico onde os servidores e os equipamentos de rede estão localizados, tá? Eles também são suscetíveis ali a ataques físicos, certo? O usuário mal intencionado pode simplesmente conseguir acesso àquele equipamento e através daquele equipamento adentrar em toda a rede, certo? Então todo o acesso ele deve ser registrado por algum mecanismo de entrada, como por exemplo cartões, como por exemplo biometria, tá? E o conteúdo da sala ele não deve ser visível externamente, tá? Não é orientado que a sala possua janelas onde todas as pessoas que passam ali pelo corredor conseguem visualizar o que existe dentro da sala, tá? Isso facilita a identificação da sala por pessoas não autorizadas e por pessoas também mal intencionadas. Tá? E essa sala ela deve ser protegida contra vandalismo, contra fogo, interferências eletromagnéticas, fumaça, gases corrosivos, poeira, enfim. Ela deve estar protegida ali contra qualquer partícula ou qualquer usuário, tá, que venha a danificar os equipamentos e oferecer risco ali à integridade das informações. Ok? A compressão de incêndio, referente ainda à sala de equipamentos, tá? Ela deve ser visualizada com bastante cuidado, porque dependendo do tipo de instalação existente, são utilizados ali diferentes tipos de contenção de incêndio, tá? Nós temos aí extintores de incêndio. É necessário prestar atenção que cada tipo de incêndio tem um extintor específico, tá? Para equipamentos energizados, como é o caso de computadores e servidores, é recomendado aí utilizar o extintor de gás carbônico, tá? Existem ainda os sprinklers, tá? Que liberam água no ambiente quando a temperatura ela passa de certo limiar, tá? Mas os sprinklers eles não são recomendados para ambientes que possuem aí equipamentos energizados, ok? Gases também podem interferir no processo de combustão dos incêndios, tá? A gente tem alguns gases aí, como FM200, NFS3 e CA410, que proporcionam aí a extinção do incêndio, tá? E alguns fabricantes eles também oferecem a possibilidade de proteção completa através da utilização de salas cofres, tá? As salas cofres aí, elas possibilitam
que os equipamentos estejam localizados de forma segura, bem como protegidos contra acesso indevido, né, catástrofes e etc. Algumas recomendações para salas cofres, tá? A sala deve ser preferencialmente localizada em andares altos, tá? Para evitar aí depedração, para evitar acidentes de trânsito, para que possam danificar a sala, né? Para evitar incêndios, para evitar enchentes e etc. Tá? A sala ela não pode estar localizada no caminho das pessoas, como por exemplo em um corredor, ou simplesmente no térreo próximo à entrada das pessoas. Isso não pode acontecer, tá? Mas ela deve estar ali localizada em um local mais reservado, onde a circulação de pessoas, tá? Acontece de forma baixa. Tá? Deve ter parede de concreto, ter portas de ferro, ter a porta fechada permanentemente com tranca, possuir extintores de incêndio, claro, na categoria correta para o tipo de incêndio que pode ocorrer ali, né? Ter ar-condicionado para controlar a temperatura, ter proteção contra raios solares na janela, possuir janelas e portas bem protegidas contra arrombamentos, ter carpete ou piso elevado e à prova de incêndio, e não possuir materiais corrosivos, né? Eu não posso ter uma sala de equipamentos, materiais como madeira, como borracha, como papéis, porque eles podem entrar em combustão e iniciar ali um incêndio na sala, ok? E segurança dos equipamentos, né? Estamos desmembrando aí desde a entrada, né? Desde o externo até o mais interno possível, que são os equipamentos, certo? Então os equipamentos de redes e servidores eles devem também estarem localizados em uma sala seguras, ou no caso aí na sala de equipamentos, tá? Eles devem ser protegidos contra acesso ao seu console. Eu não posso acessar o console do dispositivo através de nenhum periférico de entrada, como teclado, como mouse, como monitor, tá? Eu não tenho autorização para isso, então logicamente esses serviços devem estar bloqueados para pessoas que não têm autorização, certo? Os leitores de CDs e DVDs eles devem possuir travas também, tá? Uma vez que o usuário mal intencionado ele pode simplesmente portar ali um CD com um software malicioso e simplesmente instalar ele no dispositivo de forma fácil, né? Então, os leitores aí de CDs e DVDs eles devem possuir trancas, tá? Proteção contra acesso indevido ao interior da máquina, certo? Eu não posso, por exemplo, conseguir abrir a máquina de forma não posso conseguir abrir a máquina facilmente, tá? Para a inicialização, certo? Deve-se possuir senha na BIOS, tá? Para evitar que um usuário mal intencionado consiga ali alterar a inicialização do sistema operacional real para um sistema duvidoso, como por exemplo a inserção de um CD que possua um sistema que possibilite ali o acesso à rede. Isso não pode ocorrer, então a BIOS ela deve ser protegida com senha para impedir que a inicialização ocorra através de outra mídia, tá? A configuração de inicialização deve ocorrer apenas por disco rígido, tá? Onde reside ali o sistema operacional real, o sistema nativo, o sistema original, certo? O console deve ser protegido com senha, tá? E não deve se permitir o acesso ao superuser ou o administrador do sistema através do console, tá? Uma vez que esse console ele pode ali sofrer ataques de força bruta para se chegar às credenciais do usuário administrador do sistema, tá? Deve-se ainda usar travas na traseira do gabinete dos computadores, no caso, como cadeado, etiqueta, trava plástica, né, que venham ali a impedir o acesso ao equipamento, o acesso interno ao equipamento, né? Redundância, tá? Então a redundância, pessoal, ela visa oferecer sistemas e serviços secundários, tá? Onde caso o sistema primário ele venha a falhar, o sistema secundário entra em ação e mantém aquele serviço funcionando,
certo? Criando ali uma alta disponibilidade dos serviços para a organização, certo? Exemplos de serviços de redundância. Redundância de interfaces de rede. Então, se uma interface de rede ela apresentar problemas, eu tenho ali uma interface substituta, ou no caso redundante, que possa entrar em ação e cobrir aquele serviço. Tá? Redundância de CPUs, no caso dos processadores, certo? No caso de falha de um processador, eu já tenho que possuir outro processador disponível. A redundância de discos de memória, redundância de fontes de alimentação, tá? Uma vez que a queima ou danificação de uma fonte pode simplesmente paralisar a máquina, tá? Ela vai se autodesligar, então eu necessito ter fontes redundantes. Tá? E redundância de servidores, uma vez que esses servidores oferecem serviço de forma contínua, é necessário que esses serviços estejam também cobertos ali pela redundância. Segurança no fornecimento de energia, tá? Toda a informação, desde da sua criação, armazenamento, processamento e transmissão dessa informação, ela só se dá através da eletricidade, né? Sem a eletricidade os equipamentos não funcionariam e nós não teríamos aí a capacidade de armazenamento, processamento e transmissão de informações de forma digital, certo? Então, para suprir o fornecimento de eletricidade, de forma correta, claro, é necessário eliminar a variação de voltagem, estabilizar a voltagem, proporcionar a ausência de interrupção de eletricidade. Em nenhum momento aquela eletricidade ela pode ser interrompida, e ainda proporcionar o aterramento elétrico, que vai oferecer uma segurança ali contra descargas elétricas, tá? Impedindo, por exemplo, que equipamentos venham a ser danificados. Estabilização, tá? Os computadores eles são sensíveis, não só os computadores, mas os equipamentos elétricos, eles são sensíveis à voltagem, certo? Elétrica. E uma voltagem, um pico de voltagem alto, ele pode danificar um equipamento, tá? E um pico baixo também, certo? Pode não suprir a função daquele equipamento. Então é necessário utilizar serviços ou equipamentos que disponibilizam a estabilização da eletricidade. Um exemplo é a utilização de estabilizadores, certo? E as próprias fontes de alimentação também oferecem ali um certo nível de estabilização. Tá? Para ininterruptibilidade, certo, da eletricidade, é necessário que existam naquele ambiente os no-breaks. Os no-breaks garantem que o fornecimento de eletricidade, tá, eles não venham a ser interrompidos, certo? Uma vez que eles possuem uma camada de baterias e essas baterias armazenam eletricidade de forma que essa eletricidade manterá os equipamentos funcionando em caso de ausência da rede elétrica. Além dos no-breaks, pode-se utilizar ainda geradores elétricos, tá? E esses geradores eles podem ter uma fonte de energia alternativa, tá? Como óleo diesel, como gasolina, ok? E o conjunto aí de no-breaks e geradores pode manter o sistema altamente seguro contra a ausência de eletricidade, tá? Contra a interrupção ou queda de eletricidade. Salvaguarda é o último recurso para que as informações elas sejam aí recuperadas em caso de perda, tá? E a salvaguarda nada mais é que o nosso backup. Tá? Os backups eles possibilitam que cópias da informação sejam armazenadas em locais específicos, tá? E geralmente são utilizados aí fitas eletromagnéticas, tá? Fitas magnéticas, discos rígidos, os HDs no caso, CDs e DVDs, tá? É necessário também que a localização do backup seja bem direcionada, tá? Uma vez que o backup na mesma máquina que existe a informação original não é orientado que em caso de perca da informação
original por falha do equipamento, a informação redundante, né, a informação de backup também será perdida, tá? Muitas vezes é orientado aí a utilizar um backup fora do ambiente de rede local, tá? Por último, descarte da informação, certo? As informações, elas são descartadas pela organização e muitas dessas informações podem entregar ali os procedimentos e ferramentas de segurança utilizados na organização. Tá? Alguns documentos que podem ser descartados são papéis, algumas ferramentas e equipamentos são fitas magnéticas, são CDs, são DVDs e discos rígidos. Tá? Esses equipamentos devem ser destruídos, tá? É necessário destruir um CD, um DVD, um HD. Mesmo apagando a informação, em algum momento ela pode ser recuperada, então é orientado que essas mídias elas sejam destruídas. Tá? Em relação ao descarte da informação em papel, é necessário utilizar ali fragmentadoras transversais que permitem o corte do papel em várias direções. Tá? Em caso de dúvida, já sabem, procurem o professor. Essa foi a nossa aula de hoje, segurança física. Tá? Espero que tenham aí compreendido. Se possível, revejam a aula, tá? E leiam e compreendam os slides. Até mais, galera. Valeu!